Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica ativacional para você começar muito bem o seu dia. E hoje nós estamos aqui, com a palavra para aprender um pouquinho mais, crescer na palavra, se fortalecer em Jesus. Iniciando aí mais um dia, hoje quarta-feira, estamos mais ou menos no meio da nossa semana, se firmando na fé, cada dia uma pílula de fé, onde a gente se fortalece, onde a gente é nutrido na presença de Deus, onde a gente recebe mais do Senhor. E hoje eu declaro que vai ser o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Hoje será o melhor dia da sua vida. Bom dia aí a todos que estão chegando. Bom dia a cada um dos que estão entrando aqui com a gente. Hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial que acordou cedo hoje. Fala bom dia. Bom dia. Aí, ó, tem gente junto com a gente aqui, tem plateia hoje na família 659 participando junto com a gente em nome de Jesus. Bom dia a você, Luzia, Jaime, Ana. Bom dia, Caio. Bom dia a cada um dos que estão chegando. Que a presença do Senhor venha sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Que bom que vocês acordaram aí cedo, estão começando o dia buscando a presença de Deus na palavra. E eu quero liberar sobre você realmente uma palavra de fé, uma palavra preciosa, né? Uma pérola preciosa de grande valor que vai realmente abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia e abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Foi difícil selecionar apenas um versículo para a gente ler desse capítulo, porque olha que capítulo precioso de Hebreus, capítulo 11. Então eu selecionei alguns versículos para a gente ler e a gente vai fazer a leitura aqui em Hebreus, capítulo 11. E eu vou falando quais são os versículos que a gente vai ler, tá bom? Vamos começar pelo versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí vem uma sequência de pela fé Noé, e daí continua pela fé Abraão, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e aí vai continuando falando de vários patriarcas aqui da fé. E eu quero ler o versículo 13 agora. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. E aí vamos para o versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Bom dia a você que chegou aí enquanto a gente estava fazendo a leitura. Nós estamos lendo aqui Hebreus capítulo 11. Eu li vários versículos desse texto de Hebreus capítulo 11. E aí eu vou pedir para você agora fazer os convites. Clica aqui nessa setinha evangelística aqui
e aí convida 10 pessoas para estar com a gente aqui nesse devocional. Estou mandando os convites aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Já fiz meus convites. Dá um joinha aí se você fez o seu também. E bora lá. Sempre importante você fazer os seus convites, tá bom? Eu quero falar sobre a fé. A Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. A fé, existe um dom espiritual em Coríntios, que também é o dom da fé. Existe uma fé sobrenatural. Jesus também falou sobre a fé e ele disse que uma pequena dose de fé, uma pequena porção de fé já é suficiente para a gente fazer coisas extraordinárias, como transportar um grande monte de um lugar ao outro, somente pela fé. A fé, ela é algo espiritual. A fé está no nível espiritual, está no nível do espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E a fé está nesse nível do espírito. A fé, ela se move no mundo espiritual. Pela fé, a Bíblia fala e usa aqui alguns exemplos. Por exemplo, Noé foi arrebatado pela fé, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Também fala de Abraão, que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Então a fé, ela não é somente algo que nós recebemos, mas é também os desafios que nós temos diante de Deus. São as atitudes que nós temos. Pela fé, pessoas foram cerradas no meio, a Bíblia está dizendo. Pela fé, porque pela fé eles permaneceram numa convicção. Eu tenho falado essa semana que o desertor é aquele que abandona as suas convicções. Ou seja, então, aquele que realmente permanece nas suas convicções são aqueles que se movem pela fé. Pela fé nós conquistamos as promessas. Hoje, nessa manhã, você está começando o seu dia, é pela fé que você conquistará as promessas. É pela fé que você moverá os céus, é pela fé que você derrotará os gigantes. É pela fé que Davi, derrotará o Golias. É pela fé que as muralhas de Jericó irão cair. É pela fé que você receberá aquela porta aberta que você está precisando. É pela fé que as coisas se moverão na sua vida. É pela fé que nós nos moveremos em Deus. Nós nos movemos pela fé. A fé, então, ela nos move. Ela nos leva a um outro nível. A Bíblia vai dizer que o justo, ele vive pela fé. E hoje, uma porção de fé está sendo liberada sobre você. Interessante que nesses dias eu tenho desafiado as pessoas, né, e tenho falado bastante sobre isso, as pessoas a fazerem um planejamento, a colocarem um propósito diante de Deus, a colocarem sonhos diante de Deus. E quando a gente até dá o início nos sonhos, a gente fica, nossa, é isso mesmo, eu quero alcançar isso, eu vou chegar naquilo, nós vamos alcançar tal coisa, nós vamos melhorar tal coisa, nós vamos viver assim, a minha família inteira vai se converter. Mas quando você coloca isso no papel e quando você começa a tentar viver isso, algumas pessoas sentem um desânimo. Por quê? Porque elas se veem diante do desafio e elas conseguem perceber que é somente pelo um ato de fé, somente pelo mover de Deus. E hoje o Senhor está liberando uma porção de fé sobre você. Hoje você que está aqui, abre as suas mãos e receba essa porção de fé em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está liberando uma porção de fé sobre você. Está liberando uma porção de fé hoje sobre você, para que você não tema os Golias que se apresentarem diante do seu dia, para que você não tema as muralhas, por maiores que sejam, ou as cidades fortificadas que estão diante de você, para que você não tema as paredes que estão fechadas sem porta nenhuma, e você creia que o Senhor é a porta e Ele abrirá a porta, para que você possa gerar pela fé aquilo que realmente o Senhor deseja que você gere hoje. Gere pela fé, olhe pela fé e veja os seus familiares entregues a Jesus. Olhe pela fé e veja a nossa nação inteira rendida aos pés de Jesus, a nossa nação prostrada aos pés de Jesus, a nossa nação convertida, as nossas cidades convertidas é pela fé.
Pela fé, veja a presença de Deus transbordando sobre a nossa nação. Esse ano de 2022 será um ano de um transbordar de Deus sobre a nossa nação. É pela fé que nós conquistamos, é pela fé que nós avançamos, é pela fé que nós vencemos, é pela fé. E a fé, ela nasce no coração de Deus e ela é colocada no coração dos filhos. A fé exige de nós uma atitude, uma ação, um passo. A fé exige de nós um passo de fé, um passo de convicção. E nós não podemos deixar de dar esse passo. Às vezes você está esperando, e normalmente por causa do medo, nós ficamos esperando, né, algo acontecer para nós nos movermos em fé, para nós darmos o nosso passo. É o contrário. Você precisa dar o seu passo para que possa as portas se abrirem, para que possa as coisas se moverem, para que no mundo espiritual, você que nasceu para governar, possa dar ordem no mundo espiritual. Uma das coisas que Deus nos colocou nessa terra é para governar. Você tem poder nas suas palavras, através do nome de Jesus, através da presença do Senhor, de liberar sobre a sua cidade, de liberar sobre a sua família, de liberar sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, uma atitude de governo. A sua palavra, ela tem autoridade através do nome de Jesus. Agora, todos esses que se moveram pela fé, eles experimentaram e viveram coisas extraordinárias. A Bíblia chega a dizer aqui, no versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que nós diremos essas pessoas? São muitos que se moveram pela fé. Mas, meus queridos, nenhum deles, como você, pode se mover. Talvez você tenha tantos tesouros e um armamento espiritual tão grande junto com você e você talvez ainda não saiba utilizá-los. Você talvez ainda não utiliza, tem eles guardados na estante da sua casa e não utiliza. Hoje você vai utilizar aquilo que Deus deu para você. Nós estamos finalizando esse ano e ainda nós temos tempo de utilizar o que Deus deu para nós. De nós plantarmos, nós temos que terminar o nosso ano sem nenhuma semente na mão, com todas elas plantadas. Nós temos que terminar o nosso ano com todas as nossas armas espirituais sendo usadas para a glória de Deus. Nós temos que terminar o nosso ano com nossos celeiros com todas as sementes plantadas, e o Senhor nos dará muito mais. E aí termina o texto bíblico dizendo, versículo 38, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe do que a Bíblia está dizendo? Está falando sobre a salvação. Apesar de todos eles viverem coisas extraordinárias, eles não experimentaram do melhor. Eles não experimentaram do que você pode experimentar. O próprio Deus habitando dentro de você através do Espírito Santo. Hoje, o que nós temos a convicção é o seguinte: o próprio Deus, Marilei, Leia, Eva, está dentro de vocês. Se vocês já se renderam, eu conheço vocês já se renderam, entregaram a vida de vocês a Jesus Cristo, o próprio Deus, o Criador do universo, agora está dentro de vocês. Nós vimos a promessa é Jesus. Nós recebemos a plenitude da promessa. O que os nossos pais, os nossos patriarcas aqui não receberam, mas contemplaram de longe, nós recebemos no nosso coração, nós temos junto conosco. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco hoje, o que vai nos impedir? São essas dificuldades aqui financeiras que vai nos impedir? São essas dificuldades aqui de relacionamentos que nos impedirão? São essas crises que enfrentamos dentro de nós que nos impedirão? São as dificuldades, são os opositores, são as
as muralhas, enfim, as coisas que a gente vai enfrentando no nosso caminho que nos impedirá? Claro que não. Nada poderá nos deter, porque o próprio Deus está com a gente. E mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos em que nós enfrentamos momentos difíceis, mesmo no momento que nós estamos fragilizados, Deus está conosco. A gente pode até estar fragilizado no nosso corpo, na nossa alma, mas o Senhor está junto conosco e Ele nos trará a força que nós precisamos. Hoje, pela fé, se mova. Hoje, pela fé, continue se movendo. Hoje, pela fé, haja pela fé. Você vai sair para trabalhar, saia pela fé. Você vai hoje ter decisões para tomar, tome atitudes pela fé, tome decisões pela fé. Hoje você precisa realizar aquilo diante de uma situação, dar o primeiro passo, então dê esse passo pela fé. Você precisa então hoje desfrutar de algo que Deus te deu, desfrute pela fé. Você vai servir alguém hoje, faça pela fé. Você vai receber as bênçãos de alguém, receba pela fé. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus e faça pela fé. Gere pela fé. Tome atitudes pela fé. Se mova pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Coloca aqui os seus pedidos de oração. Se você tem algum pedido para fazer, coloque aqui. Deixa eu testemunhar para vocês. Temos recebidos aí as ofertas, né, da Marcha do Amor. E já tenho testemunhado aí, já estamos no número 73, né, dividindo todas as ofertas por R$ 50. Já são 73 ofertas de R$ 50. Nós vamos chegar no 100, que é o valor de R$ 5.000 para a gente comprar alimentos. Talvez amanhã ou depois da manhã eu devo ir em algum atacado aí, você vai ver eu comprando lá. Quero mostrar para todos vocês. Você tem a oportunidade, se você é daqui de Corbélia, da região, de mobilizar pessoas. Ontem, né, recebi uma das pessoas que falou com os seus amigos, né, entre os seus amigos, ele chegou e conversou, você ajuda com 50, você ajuda com 100, você ajuda com isso, você ajuda com aquilo. Ele nem pediu, ele só falou, tinha intimidade com os amigos, todos eles ajudaram. Então use a sua influência, né, peça realmente direção de Deus, use a sua influência de amizade, fale com as pessoas que estão próximas de você. E você também pode fazer a sua oferta de amor, né, enviando aí para o Pix que eu tenho divulgado, e você vai estar vendo esse recurso sendo transformado em alimento, né, e vai estar abençoando as pessoas. Você pode mandar no Pix, tá bom? O Jaime está perguntando aqui, ó, o Pix é esse daqui. Eu vou divulgar depois no meu Stories, divulgo também no nosso grupo 4492. É meu número de telefone, tá bom? Manda aqui nesse Pix. E aí a gente vai estar, cada oferta que chega eu publico aqui no Stories para o pessoal poder ter consciência e celebrar junto com a gente. Nós já estamos em quase R$ 4.000, falta 1.000 e pouquinho para a gente chegar nos 5.000 e não temos problema nenhum se passar dos 5.000, nós vamos transformar isso tudo em alimentos e brinquedos para as crianças, em nome de Jesus, tá bom? E você que é das proximidades aqui, venha participar com a gente no dia 17, sexta-feira à noite, 8 horas da noite. Opa, faltou um 9 ali? Isso, faltou um 9, pessoal, isso mesmo, tá? Faltou um 9, é 999-514492. Venha participar com a gente do Natal das Flores, tá? Vai acontecer aqui em Corbélia, uma celebração de Natal ao ar livre, em frente ao Banco Bradesco. O pessoal pergunta assim, mas onde é difícil de achar, pastor? Não é difícil. É no único semáforo da cidade, é só você procurar o único semáforo da cidade, você vai achar a gente, nós vamos estar lá nessa celebração de Natal. Ó, tô vendo os pedidos de oração aqui, nós vamos orar, né? Vamos orar pelas questões da chuva, né? Bastante chuvas que tem gerado destruição. Maria Eugênia, pela saúde dela, pelo Vicente, pai da Andréia, isso, por trabalho, pela Liane. Vamos orar aqui pelas famílias, resultado de biópsia do meu irmão. Isso, pela filha Isadora Emanuele, vamos orar por ela. Isso, vamos orar pelas vidas, né, que foram colocadas aqui diante do Senhor. Também você pode, se você não quer escrever, né, junto comigo agora se unir em fé. Nós vamos declarar a bênção do Senhor, a graça de Deus sobre cada uma dessas vidas.
Pai, nós abençoamos, Senhor, declaramos sobre essas vidas a Tua bênção, declaramos sobre essas vidas, Pai amado, de um grande mover do Teu Espírito. Nós pedimos ao Senhor agora que toque cada um desses corações. Senhor Deus, abençoe a saúde dos seus filhos, abençoe, Senhor Deus, essas vidas que precisam de uma graça, Senhor Deus, na sua saúde. Nós liberamos uma palavra de cura sobre as suas vidas, nós liberamos uma palavra de bênção sobre as suas famílias, nós repreendemos todo o mal contra as suas vidas, Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que os abençoe grandemente, pedimos ao Senhor, Pai, que libere sobre eles, Pai, da bênção. Senhor Deus, aqueles que estão aguardando uma porta aberta, nós declaramos pela fé essa porta aberta. Também profetizamos, Pai, prosperidade sobre os teus filhos, Pai, essas sementes que têm sido plantadas, que elas cresçam, se multipliquem, gerem muitos frutos, para a honra, para a glória do teu nome. Eu abençoo todos que fazem parte da família 659, eu abençoo cada pessoa que faz parte, Pai amado, pela fé dessa família, que o Senhor os abençoe, que o Senhor libere sobre eles de algo extraordinário nesse dia, que a presença do teu Espírito venha sobre as suas vidas. Nós consagramos esse dia ao Senhor e nós declaramos nesse dia, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, de vitórias, de conquistas, um dia que nos moveremos pela fé, em nome de Jesus. Pai, abençoe a saúde dos teus filhos, libera, Senhor Deus, sobre a casa deles, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor te dê um ótimo dia.